Mais um dia para a honra e glória do nosso Senhor. O Senhor me deu a força de estar aqui com vocês e compartilhar um pouquinho, da palavra dele, onde ele derramará sobre as nossas vidas uma gotinha da sabedoria. E eu confesso para vocês que hoje eu acordei de manhã e estava ali vendo, a live da Camila Vieira. E Deus confirmou o que era para me falar nessa manhã. Não teve nenhum estudo, mas o que saiu da minha boca aqui hoje é para a honra e glória dele. Porque não é sobre a Val, é sobre Deus. E desde o dia que eu me coloquei diante do Senhor e falei, Senhor, a tua palavra fala que nós devemos buscar a santidade e que nós devemos buscar, ser semelhante a Cristo. E principalmente, irmãos, no caráter dele. Essa semana aconteceu um episódio na minha vida que eu fiquei chateada no momento e o Senhor veio ministrando isso no meu coração. E hoje assistindo ali a live da Camila, o Senhor confirmou que era para ser falado hoje e ser dito. E eu quero falar para vocês que o que eu vou falar aqui hoje é primeiramente para mim mesma. Foi o que Deus falou para mim e que eu quero derramar sobre a sua. Essa semana aconteceu um episódio comigo e eu fiquei tão chateada no momento, mas não falei nada. Mas eu vim para casa e fiquei meditando no Senhor. E eu falei, Senhor, é lícito que isso aconteça, É lícito. Para que o Senhor trabalhe em mim, no meu ser. Porque, irmãos, nós só sabemos se nós melhoramos em alguma área da nossa vida quando nós somos colocados, somos testados naquela área e a maneira como nós nos comportamos, como nós agimos. E tem tanta coisa que acontece na nossa vida que a gente acha que é sobre o outro. E muitas vezes não é sobre o outro. É sobre nós mesmos. É a oração que nós fizemos para o Senhor, para que Ele moldasse o nosso caráter, para que Ele moldasse o nosso ser, para que nós fôssemos mais a imagem e semelhança dEle. E aí Ele vai nos dar testes para ver se nós realmente estamos querendo ser e se nós estamos conseguindo parecer um pouquinho com Ele. Você já parou para pensar nisso? Como muitos sabem, eu comecei uma mentoria chamada Mentoria Vidas. E eu sempre falo que a Mentoria Vida, ela é para ajudar as pessoas a alinhar a sua vida, a colocar aquilo que ela acha que a vida dela não está de acordo. E dentro da roda da vida tem a parte emocional, espiritual, conjugal, são 11 áreas. E eu vejo que Deus tem me trabalhado em cada área. Cada área. Mas por quê, Val? Sabe por quê? Porque quando eu passo por uma determinada situação e eu consigo ter domínio sobre ela, eu posso falar dela com verdade. Eu posso falar dela com convicção, porque eu já passei por aquilo, porque eu já vivi aquilo. Tem coisas que o Senhor não vai permitir, porque às vezes nós passamos com uma pessoa que a gente amava muito. E o Senhor nos permitiu passar com aquela pessoa para que nós também entendêssemos. E Deus tem falado muito isso comigo, muito mesmo. E eu fiquei falando com Deus. Deus, por que o Senhor permitiu passar essa situação? E o Senhor veio falando comigo. Compaixão. Compaixão. Perdão. E eu falei, tá bom, Senhor, mas me fala o que o Senhor quer.
E hoje, assistindo a live da Camila Vieira, né, como eu falei ali, ela veio tocar nesse tema, né? E eu senti de ler com vocês hoje. O texto que nós vamos ler hoje vai estar em Mateus 18, do versos 21 ao 35, que fala a parábola do servo incompassivo. E essa parábola hoje falou muito comigo. Eu já ouvi ela nos cultos, já li ela em casa, mas hoje ela veio falar comigo de uma maneira diferente. Hoje ela veio como uma exortação para mim bem forte, porque eu tenho pedido essa mudança para que o meu ser seja transformado mesmo. Então eu quero ler com vocês essa passagem. Então eu te convido a ler comigo esse texto. A parábola do servo incompassivo. Então Pedro aproximou-se e disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus disse: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus pode ser comparado a um certo rei que quis fazer contas com teu servo. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele, sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo o que tinha para que quitasse a dívida, né? Para que lhe fosse pago. Então aquele servo, prostrando-se, adorava dizendo: Senhor, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de uma íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros e, lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: Paga-me o que me deves. Olha só, gente. Olha para vocês verem, né? Então, seu servo, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo: Seja generoso comigo e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis. Antes foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então o seu senhor, chamando a sua presença, disse-lhe: servo malvado. Outras versões têm falando servo sem compaixão, né? Perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Indignado, seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim, presta atenção, gente, assim vos fará também meu Pai Celestial, se de todo o coração não perdoardes cada um dos seus irmãos as suas ofensas. Agora vamos entender um pouquinho por que essa palavra veio me confrontar hoje. Já tem algum tempo que eu tenho pedido muito a Deus: Senhor, usa a tua palavra, né? Usa teus servos, na minha leitura diária, me mostra onde eu preciso mudar. E o que antecede essa palavra, né? Começando Mateus 18, lá no início, fala o maior no reino dos céus. E vem falando sobre as crianças. Muitas vezes nós agimos como crianças, não no sentido bom para a nossa idade. O Senhor fala que nós devemos ser como crianças para nós herdarmos o reino do céu, né? Mas quando ele fala essa parte, ele fala da simplicidade, do amor, né? A criança, ela é pura. Mas no que Deus me cobrou hoje para mim não ser como criança, é que eu já entendo.
A criança tem coisas que ela faz e que tá tudo certo porque ela ainda não entende. Ela ainda não tem noção o que realmente aquilo é. E muitas vezes nós sabemos o que temos que fazer e não fazemos. Aí a gente quer continuar agindo como criança na parte que nós não deveríamos agir como criança. Mas pegar essa parte da criança para ser o quê? Amorosa, perdoar. Aí essa palavra vem, né? A parábola do servo incompassivo. E o que quer dizer incompassivo? É uma pessoa sem compaixão, desumana, é uma pessoa ausente de piedade, de empatia. Isso quer dizer incompassivo. E você é isso? Eu não quero ser isso. Então, o que o Senhor me mostrou? Val, você está se doendo por causa dessa coisinha, por causa de uma coisa tão pequena. Eu permiti para ver o que tem dentro de você. Talvez o que está aí hoje, que você às vezes foi exortado, alguém falou alguma coisa com você que doeu, foi permissão de Deus, para ver como você anda, para ver se você realmente tem melhorado diante da presença dele. E essa palavra veio me confrontar. Sabe por quê? Porque aqui entra a parte emocional e aí entra a parte espiritual. Eu preciso estar com minhas emoções alinhadas com o meu espiritual. Senão tudo eu acho que é contra mim. Tudo a gente fica cheio de mimimi, cheio de dores. Agora vamos trazer aqui para o texto um pouco. Aquele senhor perdoou a dívida, né? Daquele seu empregado, daquele seu servo. Ele saiu dali feliz. Mas quando ele teve que usar de misericórdia, ele não quis com seu conservo. Quanto Deus tem usado de misericórdia comigo, com você? E quando é a hora do Senhor falar assim, agora vamos ver se a Val, se a Maria, o João, o José, se ele também tem sido compassivo com o próximo, se ele tem compaixão. Ah, se é a hora que alguém falar alguma coisa que fere o sentimento dele, se ele vai agir com misericórdia. E quando a gente é confrontado e testado, aí a gente coloca para fora o que nós somos de verdade. E eu tenho muita gratidão a Deus por Ele estar entrando na minha vida tão fortemente e mudando o meu caráter, me trazendo a memória, o que eu preciso mudar, o que eu preciso melhorar. Como nessa parte aqui fala, né? Assim vos fará também meu Pai Celestial, se de todo o coração não perdoardes cada um do seu irmão as suas ofensas. Não é sobre a Val, não é sobre você, é sobre o que a gente está falando aqui, que o Senhor está falando conosco. Tem coisa que o Senhor nos permite passar, é para nos moldar. Tem coisa que o Senhor nos permite passar, é para ver se realmente nós estamos alinhados. Perdoa. Olha aqui. Senhor, quantas vezes devo perdoar meu irmão? 7 vezes, Senhor? Não, mas te digo, 70 vezes 7. Não sou eu que estou falando isso, não. É a palavra de Deus. 70 vezes 7. Tem um hino na minha igreja que fala 70 vezes 7 ao teu irmão perdoa. E eu sempre amo quando o Senhor abençoa de alguém, chama esse hino, que eu falo, opa, quem que eu tenho que perdoar? Ou quem que alguém que está aqui dentro tem que perdoar, né? Mas primeiramente eu pergunto para mim, Senhor, esse hino não está sendo tocado em vão, não. Será que eu tenho que perdoar alguém? Será que eu preciso liberar esse perdão, perdoar alguém?
Você tem se perguntado isso? E eu falo se você tem se perguntado isso porque muitas vezes não é só liberar o perdão. Também, muitas vezes, nós temos que pedir perdão. Muitas vezes nós falamos palavras que a gente nem percebe, mas vai como uma flecha no coração de alguém e machuca. Pra gente é só uma palavra, mas às vezes pro outro que tá recebendo não é só uma palavra. É algo que dói. Então eu te convido, examina a sua mente, a sua consciência. Você tem que pedir perdão para alguém? Ou você tem que liberar perdão para alguém? Eu já liberei o perdão para aquilo que me magoou. Esses dias eu já liberei o perdão. E Deus sabe, eu não tô falando isso da boca para fora. Eu tô falando de coração. Por quê? Porque o meu espiritual precisa estar alinhado com o meu emocional. As minhas emoções, elas precisam ser alinhadas com o meu espiritual. Por quê? Porque não é sobre a minha emoção, é sobre o que eu creio, é sobre o que eu vivo, é sobre o que a palavra me fala, é sobre o que Deus me fala. E quando eu tenho esse domínio, o meu espírito fala mais alto do que a minha emoção, fala mais alto do que a minha dor. Gente, eu tô aqui falando e tô até emocionada porque não sei se vocês estão ouvindo aí esse canto dos pássaros. Sempre que eu venho pra cá pro estúdio gravar, eles começam. O perfeito louvor. O perfeito louvor. É tão bom nós sermos leves, né? É tão bom a gente não ter vergonha de expor as nossas fraquezas, as nossas fragilidades. Da gente reconhecer que nós não somos nada, que é só Deus. Perdoa, irmão. Perdoa, irmã. Para que o Senhor perdoe as suas faltas. Para que o Senhor perdoe as suas transgressões. Seja compassivo, seja amoroso, seja paciente, seja tardio para falar, tardio para irar. Respira. Na hora que acontecer alguma coisa que te confronte, na hora que acontecer alguma coisa que te entristeça, respira. Busca no Senhor essa paz, essa compaixão. Lembra dele. Vamos escolher ser leves. Vamos parar de carregar fardos. O mal que está no outro não pode nos atingir. E pelo contrário, a gente tem que orar para que Deus... gente, olha o que Deus trouxe agora. Jesus. Pai, perdoa-os. Eles não sabem o que fazem. Muitas vezes as pessoas não sabem o que estão fazendo. Perdoa-os. Seja leve. Tira esses fardos. Nós não precisamos carregar esses fardos da falta do perdão, da misericórdia e da compaixão. O Senhor nos convidou a ser compassivos, amorosos. O Senhor nos convidou a olhar para o nosso próximo e ver Ele nele também. Mesmo que esse próximo às vezes fale coisas ou faça coisas que nos machuquem, o Senhor nos manda e nos ensina a amá-los. Esses dias eu estava comentando com alguns amigos, irmãos, sobre aquela parte da palavra que Jesus fala que Ele não veio para trazer paz, mas que Ele veio para trazer guerra, né? E muitas vezes a gente não entende isso. Mas por quê? Que Ele não veio para trazer paz, trazer guerra. Ele fala lá, colocar nora contra sogra, sogra contra nora, filho contra pai.
é porque muitos não vão estar na mesma visão. Muitos vão querer o que é carne e outros o que é espírito. E isso vai causando divisão, né? Quando a gente não vive isso aqui, o servo compassivo, quando nós somos servos incompassivos, quando nós não perdoamos 70 vezes 7, acontece isso que Jesus falou. Me fala, quantas vezes aconteceu isso na sua casa? Você às vezes discutindo com seu filho, discutindo com seu esposo, com seu genro, com a sua nora, com um colega de trabalho. Por quê? Porque a gente ainda não está no caráter de Cristo. Não, e diante dessa palavra, essa semana aconteceu tantas coisas, gente. Tantas coisas. E eu falei, Senhor, eu comecei a gravar vídeos tem pouco tempo, mas tem anos já que Deus tem colocado esse desejo no meu coração. E eu falei, Senhor, agora que eu tô resolvendo fazer aquilo que o Senhor colocou no meu coração, é tanta afronta. E o Senhor falou, filha, eu fui afrontado quando eu fui fazer o que eu tinha que fazer. Só recebe pedrada, irmão, árvore que dá fruto. Só árvore que dá fruto. Às vezes você passa ali perto de um pé de manga ou uma goiabeira, principalmente a goiabeira. Você passa perto da goiabeira, ela tá cheinha de goiaba. Aquela goiabeira que tá lá na rua. Aí você fala, nossa, mas esse pé de goiaba com esse tanto de goiaba bonita, por que ela tá cheia assim? Aí você pega um fruto daquele e morde. O fruto é ruim. Tem bicho. Mas quando você passa numa rua que tem uma goiabeira, que tem umas goiabas, às vezes ela nem é tão bonita, mas ela é saborosa, você vê que é tanta gente tacando pedra e pegando. Tá entendendo? Meu irmão, minha irmã, você tá entendendo o que eu tô te falando? Talvez você tá sendo perseguido no seu trabalho, no seu dia a dia, e você não tá entendendo. Por que, Senhor, essa perseguição? Por que isso? Primeiramente, é Deus te moldando e você ainda não entendeu. E segundo, que não é sobre você, é sobre Cristo. Você acha que você é melhor? Eu acho que eu sou melhor do que ele? Não. Ele foi perseguido, afrontado. Ele foi crucificado numa cruz. E ele era Cristo. E por que a gente acha que a gente é melhor do que ele? Fica cheio de nhenhenhen, cheio de coisinha, com coisas pequenas que acontecem com nós. Não, irmão. Parte de mim. Vamos ser imagem e semelhança do Senhor. Amar como o Senhor amou. Perdoar como o Senhor perdoou. É aquela parte que o Senhor fala de dar outra face. E muitos de nós ainda não entendemos o que é essa outra face. Tanta coisa que Deus vai trazendo, né? Por isso que é bom a gente não criar um cronograma ali. A gente tem que ler sim, viu, gente? Ó, palavra de Deus. Se você pegar a minha Bíblia aqui, eu leio. Mas quando você vai falar de um assunto, eu já li isso aqui várias vezes, mas hoje é o que Deus está dando. Quando o Senhor fala, né, da a outra face, é justamente isso. O que é a outra face? É nós não revidarmos. É nós agirmos diferente. É agir diferente. Haja diferente. Seja diferente. E eu quero encerrar esse vídeo de hoje te falando assim.
Perdoa aquele que te feriu, aquele que falou uma palavra que te magoou. E se você falou algo, fez algo que magoou alguém também, peça perdão. É nobre isso. É muito nobre. E pergunte para o Senhor todos os dias: Senhor, quem eu devo liberar ou pedir perdão? Deus abençoe seu dia. Que seja um dia cheio da presença do nosso Senhor e Salvador.